Pois é, Michele, a gente vinha informando aqui no Gazeta Esportiva já há alguns meses que provavelmente Augusto Melo teria que se defender de um processo de impeachment. Esse momento chegou. Depois de toda a apuração da Comissão de Justiça, da Comissão de Ética, depois de um requerimento assinado por mais de 80 conselheiros, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Thomaz Júnior, por força do Estatuto, marcou a reunião que vai votar o impeachment de Augusto Melo. Lembrando que isso não é uma novidade. Recentemente, o Roberto de Andrade também respondeu a um processo de impeachment e conseguiu se safar, se livrar e continuar cumprindo seu mandato. O Augusto Melo terá essa oportunidade também. Essa reunião vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 28, às 19 horas da noite, a partir das 19 horas, no Parque São Jorge. Qual que é o passo a passo a partir de agora? É o seguinte, vai haver a votação. Você só precisa ter uma maioria simples, 50% mais um, para ter um resultado definitivo da votação. Se a maioria dos conselheiros entenderem nesta votação que acontecerá de maneira secreta dentro do Conselho Deliberativo, se eles entenderem que o Augusto deve sim sofrer o impeachment, o Augusto Melo será afastado imediatamente. Ele é afastado imediatamente e o primeiro vice-presidente, eleito com ele na chapa dele, o Osmar Stabile, também muito famoso nos bastidores do Corinthians, assumiria o lugar do Augusto Melo, né? E aí o Conselho vai marcar uma Assembleia Geral dos sócios, porque os sócios precisam ratificar, dizer se concordam ou não. Ou seja, mesmo que caia no Conselho, o Augusto Melo ainda pode, entre aspas, ser salvo pelos sócios. Essa Assembleia dos sócios, porém, só deve acontecer em 2025. Não há prazo, nenhuma data pré-estipulada para isso acontecer. Até lá, o Osmar Stabile fica como presidente no lugar do Augusto, no caso, na hipótese do Conselho derrubar o presidente do Corinthians. E se lá na Assembleia os sócios também concordarem com o afastamento definitivo do Augusto Melo, aí é isso, aí ele sai de vez e o Conselho Deliberativo convoca novas eleições, só que eleições somente dentro do Conselho. E aí o candidato eleito assumiria o lugar do Augusto Melo, né, no caso do lugar do Osmar Stabile, que lá estaria, pelo tempo do mandato do Augusto, ou seja, até o final de 2026, quando a gente terá aí novas eleições no Corinthians, e aí sim para mais um mandato de 3 anos. É isso. O Romeu Thomaz Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, após marcar essa reunião, ele soltou uma nota oficial à imprensa em que ele lembrou o cuidado do Conselho em aguardar o time se livrar do risco de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, né, para não acabar influenciando ou atrapalhando a equipe nesse sentido. Lembrou também que há outras investigações que estão correndo em sigilo por causa desse cuidado, mas ratificou que o Conselho não poderia ser negligente com ações da polícia e tantos processos e com o requerimento que foi apresentado e assinado por mais de 80 conselheiros. E é isso então, Michele. Agora a gente vai ter na quinta-feira uma importante reunião que pode definir o futuro de Augusto Melo, pelo menos por enquanto. Todo mundo do Corinthians. Bom, de qualquer forma, é um problema político, né, do Corinthians. Dentro de campo, o Corinthians engatou 5 vitórias no Campeonato Brasileiro e a coisa vai fluir lá. A gente vai ter que esperar ver o que vai acontecer. Eu acredito que, e a preocupação do torcedor nesse momento, num primeiro momento, é que isso não interfira no campo, que não interfira na situação do Corinthians. O Corinthians escapou de uma situação dramática, que era a zona de rebaixamento. Mérito do Fabinho Soldado, tem que ser dado a ele. O Corinthians, se tem condição de pagar ou não tem condição de pagar, é um problema do Corinthians lá, não sou eu que pago o boleto de ninguém, eu pago os meus. Então o Corinthians tem que saber onde aperta o calo, mas essas contratações foram pontuais e tiraram o Corinthians de uma situação dramática. E o Corinthians, pensando no próximo ano, tem que continuar com esse desempenho para que se atinja uma pré-Libertadores, não fique só com o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista. E esse aspecto político, a que ponto isso pode influenciar no campo? Acredito que não. E seria fundamental que isso não acontecesse. Ô, Garrafa, eu vou nessa linha porque assim, a gente pode falar tudo de pior dessa gestão, da gestão anterior, mas vamos focar nessa, né? Cometeu erros bizarros, infantis, amadores, não vou nem entrar no mérito de caráter, coisas erradas que podem ir para a esfera criminal. Mas que eles acertaram na janela de meio de ano de contratação, pelo menos com 2 reforços. O goleiro, porque administraram muito mal Cássio e Carlos Miguel, mas trouxeram um goleiro que é um monstro e que está salvando o Corinthians. E o Memphis Depay, que chegou, resolveu os jogos, melhorou o futebol do Yuri Alberto. Então, nesse
nesse ponto, a diretoria... Não, eu tô falando isso faz tempo. Se rendendo. Já tô falando faz Lembra tempo, porque ele tá jogando bem. Mas eu tava falando de outra coisa. Aliás, Eu não vou entrar ele na quer sua ver o conversinha. treino do Memphis, diretor. Ele quer ver o treino do O Memphis. que eu tô querendo dizer é o seguinte... Esses caras da diretoria erraram pra caramba, mas acertaram na janela, na contratação do Memphis e do Hugo. E esses caras ajudaram, são pilares da salvação do Corinthians de não cair pra segunda divisão. Amém.